Quando Deus nos criou, Ele deu um propósito, dominar sobre todas as coisas aqui na Terra. Nós somos um ser triuno, Deus é triuno, o átomo tem um próton, elétron e nêutron, passado, presente e futuro. Então você olha para a magnitude da identidade de Deus, ela é revelada em nós. Se você é uma pessoa que está caçando um propósito, você é antinaturalista, porque como o Marcos falou, você não precisa caçar isso, está dentro de você. Você precisa ter clareza igual a semente de maçã teve clareza. O que é morrer? Fazer o que não gosto, para realizar aquilo que a minha alma deseja. Põe na cabeça de vocês que estão assistindo. Todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Se você resolver, amplifica o propósito. Cada dia que você não desfrutar não vai ser contabilizado. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele não cansou da obra dele igual todo mundo acha. O descanso significa desfrute. Tem gente que tá assistindo aqui, ao invés de ser abençoado, o cara tá esperando uma falha minha, ou do Marcos ou sua, pra falar, vou arrebentar esses caras. Tipo, cara, por que você não tem humildade de aprender, mano? Eu não viemos aqui brigar com vocês, não. Se você for pessoa certinha, não fizer nada de errado, eu te garanto que os seus múltiplos propósitos serão poucos. Quando você faz uma merda, seu nível de compaixão aumenta pelos que estão fazendo o que você acabou de fazer. Então é esse que é o lance. Beleza, acabou minha carreira, virei treinador de natação, era um treinador psicológico, né? E os atletas que treinavam comigo tinham muito resultado. O Matheus era um exemplo disso, tá? O Matheus bateu um monte de recorde. Aí depois eu fui para lá, lado acadêmico, aquele negócio todo. Depois eu falei, cara, quero empreender. Aí passaram, sei lá, 12 anos. Falei, vou fazer o que da minha vida? Vou parar do desenvolvimento pessoal. Acho que vou falar um pouco sobre, sei lá, performance. E aí quando eu entrei no mercado, eu vi que tinha um assunto crença. A galera falando de crença limitante, crença limitante. Falei, pô, esse assunto é importante. Essa parada ferra a galera. Pouco te ferrou na natação. Me ferrou, então eu preciso dominar essa parada. Então deixa eu entender o que é crença limitante. Aí teve o assunto propósito. E aí eu ia nos eventos, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Cara, meu propósito é ajudar as pessoas. Aí o outro, meu propósito é ajudar as pessoas. Eu ficava, caraca, ajudar as pessoas. E o teu, Joel? Eu falava, cara, não tenho, eu não sei que é essa parada. Que é isso, né? Propósito é ajudar as pessoas, propósito é ajudar as pessoas. Mas não é propósito de todo mundo ajudar as pessoas? Eu ficava pensando, né? Não é meio isso assim? E eu comecei a ver que as pessoas não tinham propósito. E elas pegavam o propósito de outras pessoas emprestadas, que também não tinham propósito, que já tinham pego o propósito de outras pessoas emprestadas, que não tinham. E era a frase, meu propósito é ajudar as pessoas. E aí um dia eu me libertei disso. Eu falei, eu não tenho propósito. Não era assim, descobri o propósito. Eu não descobri o meu propósito. Eu criei o meu propósito. Porque ele vai mudando, cara. Uma hora eu quis ser nadadora, uma hora eu quis ser escritor, uma hora eu quis ser... Você pergunta pro vestibular, né? Passar no vestibular. Passar no vestibular. Então, eu fui buscando. Falei, cara, quem escreveu sobre isso? Pô, sou pesquisa, sou estudioso pra caramba. Quem pesquisou isso, tal? Encontrei Napoleão Hill lá, Lei do Triunfo, propósito definido. Cara, quando eu peguei essa palavra definido, eu absorvi ela pra mim. Falei, gente, é propósito definido. Se é definido, a gente que define. Então, basicamente o que tu quer? Eu acho que o Pablo tem até uma definição melhor. Mas se for parar pra pensar, acho que o cristão, o propósito é ir ao mundo pregar o evangelho. Se você é cristão, você aceitou esse propósito. Ele é seu. Aí depois tem um secundário, que é da sua vida. Pra uma mãe é criar os filhos. Fazer os filhos uma máquina. O vestibular é passar vestibular pro nadador ganhar competição. Um livro bom pra todo mundo ler é do Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. É o seguinte, o que é propósito? Propósito a gente não descobre. A gente usa essa palavra porque todo mundo está usando essa palavra. Exato. Propósito você clarifica. Então o que é isso? O propósito ele é o desdobramento da identidade. Então uma semente de maçã, ela não sabe o que ela é. Ela precisa entrar em ação para descobrir quem ela é. Boa. Então você enterra ela fala, eu tô sufocado. Então você tá sufocado porque é necessário na biologia que a semente morra para ela germinar. Ela vira uma macieira. A macieira tem um propósito de dar maçã. Só que é interessante que o propósito ele não para. Quando você arranca a maçã, aquela maçã ela pode ter um propósito de virar uma macieira, ela pode ter um propósito de ser comida e descartar da semente, ela pode virar um shampoo, ela pode virar um condicionador, ela pode virar um creme batido lá e a pessoa tomar. Aí isso chama-se múltiplos propósitos. Então o que acontece? O fato de uma pessoa falar que tem ou não tem, não vai mudar, porque isso é a essência dela. Okay. Você olha para toda a criação, tem um perfume. Cada animal tem um cheiro, tudo tem um cheiro na criação. Então não existe esse negócio de alguém falar também, eu não tenho cheiro. Toda criação tem um perfume. Você pega o caule, tira a casca, quebra a folha de qualquer árvore, cada um tem um cheiro e é exclusivo. Então na multifaceta da sabedoria de Deus, ele colocou uma essência, um perfume em tudo que ele criou. O grande lance é que a gente só tem uma identidade, essa identidade original, da neurogênese, inclusive cerebral, é ser imagem e semelhança do Criador, independente da crença ou da ideologia. Nós somos imagem e semelhança dele. A segunda coisa que todo mundo tem que colocar é que quando você tem clareza disso, no próprio texto lá bíblico, independente de acreditar ou não, tá lá fixado como a autoridade do assunto. E o princípio da primeira menção é o primeiro texto falando sobre isso, em toda a existência da humanidade. Está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água.
Significa o seguinte, que quando Deus nos criou, ele deu um propósito, dominar sobre todas as coisas aqui na Terra. Nós somos um ser triuno, Deus é triuno, o átomo tem um próton, elétron e nêutron, passado, presente e futuro. Então você olha para a magnitude da identidade de Deus, ela é revelada em nós. A Bíblia fala assim, que a criação revela a glória do Criador, nós somos criação dele. Então se tem alma, corpo e espírito, passado, presente e futuro, e toda essa tríade, é isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. Agora a clareza da nossa identidade aponta pra gente fazer algo. Dos 43 livros que eu escrevi, o primeiro é o mais vendido até hoje, que é o Antimedo. E o primeiro capítulo é escrito assim, ó: meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Esse lance, propósito, ficou muito comercial. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Tem um versículo da Bíblia que fala isso de outra forma, não tem? Tem. Então o que acontece? Se você é uma pessoa que está caçando um propósito, você é antinaturalista, porque como o Marcos falou, você não precisa caçar isso, está dentro de você. Você precisa ter clareza igual a semente de maçã teve clareza. Você pega um caroço de manga, tem caroço de manga que se convenceu que é o Elvis Presley, colocou uma jaqueta, uma guitarra e acha que é isso. E na verdade não é, cara, você precisa de morrer. O que é morrer? Fazer o que não gosto. Para realizar aquilo que a minha alma deseja. A natureza vai revelar isso. A natureza revela isso. Agora, indo um pouco mais adiante, a nossa vida está a serviço de outras vidas. O que significa isso? Você tem talento com água, você tem talento com treino, você tem talento, você que adquiriu essas coisas, e isso potencializou a banda de frequência sua de propósito. Então você consegue atingir mais gente. Certo. Agora, se você quiser que eu dê uma resposta sobre propósito comercial, eu vou falar para você. Meu propósito é ativar pessoas na sua identidade, clarificar seu propósito, restaurar a família. Aí eu te explico tudinho. Levantar pessoas na prosperidade, ativar elas no digital, aí de gestão do tempo. Aí você olha tudinho. Tudo que você tinha dificuldade. Tudo que eu tinha dificuldade, caramba. Então eu era um cara que era paupérrimo, pobre. Eu sou um dos caras que mais ensina prosperidade hoje. Não é porque eu tô competindo com alguém, não. É pelo volume de coisas que eu faço. Não tô na posição isso ou aquela. Eu vim de uma família destruída. Apesar da galera odiar quando eu falo isso, essa é a verdade. Esse é um bloqueio meu. E aí o que acontece? Eu sou um dos caras que mais ajuda a restaurar a família no país hoje. É impossível entrar num elevador de qualquer prédio. Não, assim, eu entrar e você pode ligar a câmera, velho. Você mudou a minha vida. Aí eu só quero saber em qual área. Porque eu falo de dinheiro, falo do reino, de Bíblia, de família, de digital, dos cambal. Ou seja, o tanto de coisa que você foi se resolvendo, e é por isso que eu quero ir pro meu próximo desafio, isso vai aumentar a amplificação do meu propósito. Então, tem um monte de gente que quer ajudar na internet, eu não acho ruim, cara, mas eu acho interessante porque virou um grande instrumento comercial, porque as pessoas não são naturais. Dia lá, 16 mil pessoas do evento nosso do Goiânia Arena, e o Marcos falou, cara, o que eu falo? Eu falo, fala que você cumpriu o propósito sem saber o que era. Você ajuda os outros sem saber que você tá ajudando. Essa é a forma mais natural que existe do propósito, cara. Agora é o seguinte, põe na cabeça de vocês que estão assistindo. Todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Se você resolver, amplifica o propósito. Então, o tanto de gente que você carrega tem a ver com ter resolvido os seus problemas. Tem gente que tem medo de altura. Muito bom. O cara não dá conta de crescer uma empresa, mano. O cara começa a resolver na cabeça dele e o mais louco, ele começa a ajudar os outros. Então a natureza inteira que Deus criou, ele formou ela em 7 dias. E eu te conto aqui agora, e se você não vive de jeito, você não cumpre o seu propósito. Ele fez tudo em 5 dias. No 6º ele fez o homem. No 7º ele fez um negócio chamado descanso, que no latim significa desfrute. Eu aprendi algo. Eu formei em teologia também, né? Estudei isso. Eu amo a palavra. Não entendo como todo mundo imagina que eu entendo. Eu sou um estudioso, amante. Mas eu sei, o pouco que eu sei resolve minha vida. Uhum. O desfrute. Cada dia que você não desfrutar não vai ser contabilizado. Porque quando Deus criou todas as coisas, ele não cansou da obra dele igual todo mundo acha. O descanso significa desfrute. Uhum. Se você não desfrutar, aquele dia não valeu de nada. Agora você imagina na programação que a Terra tá hoje, que a humanidade tá hoje. Ninguém desfruta nunca. Quando vai pras férias, também não desfruta. Uhum. Então qual é o grande lance do seu propósito? É o seu desfrute gerar desfrute pros outros, cara. O que eu mais amo, cara, eu aprendi a nadar no meio do mar. Aí o meu treinador, Marcelo Lopes, falou assim pra mim, agora nada 1 quilômetro. Eu falei, eu não consigo, velho. Eu tenho um trem dentro de mim que quando eu aprendo algo, eu tenho que ensinar aos outros. Aí tava aqui, tanto de cara desesperado na água. Eu falei, presta atenção. Quando vocês puxarem aqui, na hora que terminar, bate o pé. Aí vamos todo mundo treinar. Cara, eu comecei a chorar, porque a minha vida é isso, cara.
Sim. Aquilo que eu destravo, eu vou lá e transbordo. Destrava, transborda. Destrava, transborda. Esse é o maior propósito que nós temos. Nós estamos todo mundo vivo aqui, daqui 120 anos não vai ter nenhum de nós na Terra, cara. A gente fica brigando uns com os outros, mirando canhão pra um lado, dando tiro no outro, falando o dia inteiro na internet. Tem gente que tá assistindo aqui, ao invés de ser abençoado, o cara tá esperando uma falha minha, ou do Marcos, ou sua, pra falar, vou arrebentar esses caras. Tipo, cara, por que você não tem humildade de aprender, mano? Eu não viemos aqui brigar com vocês, não. Só que a humanidade faz o quê? É um processo de autodestruição, porque não entendeu que precisa de olhar pra si, destravar e ajudar o que tá mais fraco. O Marcos, quando ele não falava, cara. No primeiro evento foi na Avenida Paulista, o microfone na mão dele sem avisar e vazei. Tinha 500 pessoas mais ou menos lá. O Marcos travou, mas agora parece sertanejo, pega avião, faz 10 eventos assim, de uma vez, um atrás do outro. Eu falo, cara, o que aconteceu? Aí isso acontece, um monte de gente fala porque ele fala. Um monte de gente foi pro digital porque ele é o cara brabo, financeiramente falando, o mais brabo de todos. Ou seja, quando você descobre o que você carrega, o fato dele falar que se tem nome ou não tem, é o que ele faz. O propósito é multiplicar, cara. O propósito é transbordo. Nosso propósito, a nossa vida. Vocês estão assistindo? Escreve assim, ó. Minha vida está a serviço de outras vidas. Quanto mais próspero você for, significa que o tanto de gente a sua vida alcançou mais gente. É só isso. Gostei dessa. A proposta é multiplicar. E é normal, você para pra sentar com alguém. Por exemplo, o Flávio. Antes mesmo de você ter negócio com ele. E a gente senta muito com ele. O cara te ensina com o maior prazer do mundo, já viu? Porra. E quando alguém me pergunta algo e eu vejo que a pessoa quer mesmo e eu ensino e a pessoa executa, eu fico com maior felicidade. Parece que todo mundo que tá mais velho, ou é mais sábio, ou tem mais resultado, tem puta prazer em ensinar quem é aprendiz. Exato. E tem tesão quando o aprendiz executa, entendeu? Exato. Essa é a natureza. É normal, isso é natural, parece que de todo mundo. Tipo, é muito da hora. Quando você ensina a criança, você vê ela fazendo, fala, caramba, ela fez e tal. É um trem bobo, mas você fica feliz. Isso é normal, assim, do ser humano. Sabe o que é interessante, João? Você vai olhar no contexto bíblico, um cara chamado pai da fé, você sabe? Você lembra de cabeça quem é? Abraão, um dos caras mais covardes sem fé que existiu. O que Deus fez? Deus transforma o bloqueio do cara na intimidade. Do propósito dele. Ele virou o pai da fé, cara. Ele é pai do Islã, pai do judeu, pai de todo mundo, cara. Pai da fé. Aí você pega um cara igual o Paulo. Paulo, ele não era discípulo direto de Jesus, perseguidor, matava todo mundo, pelo menos estava nas execuções. O que ele vira? Ele vira o maior apóstolo de todos. Escreveu 75% do Novo Testamento. Ele era o cara que perseguia, inverteu o negócio. O bloqueio dele era contra os caras, ele virou o maior dos caras. Quando você começa a ver, por exemplo, um cara que é Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Israel é a nação de Israel, é esse cara, chama Jacó. Jacó significa suplantador. Quando ele encontrou e trocou porrada com o anjo lá a noite inteira, igual tá em Gênesis, o chamado Peniel, aquela guerra transformou ele, cara. E o cara virou Israel significa campeão de Deus. O que eu quero mostrar com isso? Que o nosso processo de transformação não é de melhora nem de mudança, mas de transformação. A equidíase, aquela hora que a lagarta bate asa e nunca mais vai ser lagarta, quando você transforma essa vida sua naquilo que tá dentro da sua própria essência. Porque ninguém comprou mentoria, nem uma borboleta, nem um lagarto. A lagarta comprou mentoria pra virar borboleta. Ela não precisa disso. Ela não fez o método IP, ela não fez nada disso, cara. É natural, cacete. Eu queria que as pessoas entendessem isso. Se você põe nome ou não põe nome, vai acontecer do mesmo jeito, cara. Sim. Só que você precisa de... não, peraí, o casulo tá estragando. Não tá estragando, mano, é hora de sair daí. Imagina, não, eu não vou bater asa não, vai lá, atrofiar e morrer lá. Não. Só segue a natureza, cara. Se você for pessoa certinha, não fizer nada de errado, eu te garanto que os seus múltiplos propósitos serão poucos. Mas se você fizer qualquer merda, isso vai te aumentar vai aumentar a sua compaixão pelos outros. Isso vai fazer você alcançar mais gente. Então, de qualquer merda que você fizer, você tem que aprender isso. Deus vai te ajudar a alcançar mais gente com isso. Você vai ter compaixão, cara. Quando você faz uma merda, seu nível de compaixão aumenta pelos que estão fazendo o que você acabou de fazer. Então é esse que é o lance. Eu ia falar da lógica por isso. Duas coisas que eu tinha pensado da lógica por trás. O que é normal pra mim, o que é normal pras pessoas. Achar lógica em tudo. Qual que é a lógica do bloqueio de intimidade com propósito? Quando você teve um bloqueio, o cara usou droga, por exemplo. E ele venceu isso. Ele tem compaixão com o outro drogado, porque ele sabe a situação que ele teve. Exato. E outra coisa, o drogado vê ele como autoridade. Porque ele fala, ele venceu que eu não consegui vencer. Isso aí me representa. Ele me representa. Então, dos dois lados, gera um senso de conexão pro que sintonia, teve. Então, um tem compaixão e tem paciência, porque quem não venceu, não passou por isso, talvez não vai ter paciência. E o outro que tá na pior, tá no bloqueio e fala, pô, ele venceu que eu não consegui vencer. Ele tem legalidade, ele tem autoridade pra poder me ensinar. Deixa eu ouvir ele. Por isso que faz sentido. Lógico por trás do bloqueio tem intimidade com o propósito.